tomei uma birra, muitas vezes, de determinadas ações dentro da igreja por causa dessas posturas eclesiásticas. Eu virei uma crente chata em determinados lugares, né? Quando eu vou pregar, quando eu sou convidada, né, e eu voltei a aceitar convite, a primeira coisa que eu falo é quanto tempo eu tenho e o que você está disposto a ouvir do Senhor através da minha boca. Porque se for para eu despencar da minha casa até a sua igreja, para falar 10 minutos, para ouvir o seu ministério de louvor e para ouvir, ter que dividir a palavra com muitos pregadores, se não é uma conferência, se não é um simpósio, se não é um congresso, porque o congresso se entra de manhã e sai à noite. Agora, não me chama para pregar 40 minutos, onde eu fico sentadinha lá, tendo a oportunidade de falar 10 minutos e ainda colocar os irmãos para ficar depois do horário. E eu falo isso. Eu digo, olha, eu agradeço a oportunidade, mas eu só tenho 5 minutos para pregar, porque a oportunidade foi desperdiçada. E eu não volto mais nesses lugares. Não volto. Quando me chamam, eu digo para eles, eu não faço esse tipo de trabalho para o Senhor, porque eu acho que conhecimento, ensino da palavra, eles precisam ser bem aplicados. Então, muitas vezes, o dízimo e as ofertas, elas são ensinadas de forma errada, e a gente tem muita coisa para aprender. E se a oferta é alçada, ela tem que ser prestada conta, e eu não vejo muitas vezes isso acontecendo. Ah, nós vamos tirar a oferta para fulano, e depois você nem sabe o que foi feito com fulano. A gente não vê o fruto daquilo que foi feito, né? Ah, a pessoa oferta o dízimo, a oferta dela na igreja, e depois, além daquilo, ela tem mais que suprir necessidades que teriam que ser tiradas do dízimo e da oferta. O dízimo e a oferta não é, queridos, para ser investido de uma forma leviana. A gente tem que ter muito cuidado, porque até disso nós vamos prestar conta a Deus. Até do dízimo e das ofertas. E vocês lembram que eu contei lá atrás que o meu contador, ele falava para mim, e isso mexeu com as minhas entranhas. Ele disse assim, a nossa igreja era uma igreja que eu sempre, quando abria um ponto, né, de pregação, quando a gente começava o ministério, a primeira coisa que eu fazia era legalização. Igreja tem que ter CNPJ sim, igreja tem que ser legalizada, ela tem que ter contador, ela é prestadora de serviço, por isso ela não paga imposto. E ele dizia assim para mim, me lembro o nome dele, Franco, ele dizia, pastora, deixa eu te falar uma coisa, a senhora tem muito trabalho com o seu livro caixa, porque não havia computadores. Não precisa colocar nome de quem dizimou, de quem ofertou, eu não quero saber, o governo não precisa saber quanto entrou de dízimo e quanto entrou de oferta. A senhora tem muito trabalho nisso, é só colocar a entrada e saída. Aí eu falei, mas meu Deus, eu sempre aprendi assim. Ele falou assim, não, isso é só para controlar quem está dando e quem não está dando. Quem pode exercer cargo tal, quem pode exercer cargo tal. Só para isso é controle humano. E eu fiquei horas sentada com aquele homem, escutando o que era tributo, o que não era, por que o governo precisava saber disso, e por que algumas instituições tinham que saber quem ofertava e quem não ofertava. Porque se você oferta, se você dizima, você é digno de exercer qualquer cargo na igreja. Se você é dizimista, se você é batizado, se você é casado, se você é isso, se você é aquilo, se você é... Só não te pergunta se você aceitou Jesus, se o seu coração é de fato e de verdade rendido ao Senhor. Só não te perguntam isso. E aí eu comecei a ficar, né, como o pastor Tony diz, um crente enjoado. Não é qualquer pessoa que dá conta de mim e do Tony, porque a gente fica enjoado. Porque a gente, quando descobre o evangelho puro e simples, porque é tudo muito simples, quem complica é o homem. E a oferta alçada, né, ela precisa ser bem aplicada. Você precisa ter muito temor, porque você tem que dizer assim, quando você é líder, o que nós temos aqui, nós não conseguimos abençoar fulano. Você tem que ser muito sincero com a congregação. Por isso que tesouraria tem que ser prestação de conta o tempo todo. Toda a igreja tem que ter acesso ao que entra e o que sai.
Igreja não deveria ter poupança, igreja não deveria investir em nada, não deveria ter dinheiro para investir. O que entra, sai. Porque o nosso Deus dá o maná todo dia. E todo dia chega pessoas para ofertar, para dizimar, e pessoas que muitas vezes nem são membros da igreja. Eu tenho essas ricas experiências no nosso ministério. O que é primícia? Primícia é quando você recebe o seu salário e você entende de onde ele vem. E você, antes de pagar suas contas, você entende, né? Hoje é mais difícil porque as nossas contas são débito automático, então às vezes debita e não sai como primícia, mas a gente também não precisa fazer disso um peso. Eu, quando dá primeiro dia do mês, o que vem no meu coração? Eu somo o meu dízimo, porque o meu dízimo é diário. O que entra na minha conta é diário. Então, eu preciso somar. Então, eu já vou somando todos os dias. Eu tenho na minha agenda, lá embaixo, no pezinho da minha agenda, eu sei que o João me depositou tanto, a Maria tanto, e eu já deduzo aquilo que é dízimo, né? Mas eu entendi também, isso é um assunto para uma outra hora, mas a primícia é você dar o primeiro. É o primeiro. Você pensa naquilo que não é seu. Nesses 10, você pensa assim, há uma parte dessa que não é minha, eu preciso investir. E aí eu invisto, né? Como eu disse, eu faço... Não precisa ser dinheiro, porque às vezes tem pessoas que não têm primícia de dinheiro. Aí, se eu não estou empregada, se eu estou sem uma renda fixa, se eu estou na casa dos meus pais, dos meus avós, se eu dependo da ajuda de alguém naquele momento, eu não tenho primícia para dar para o meu Deus? Tenho sim. E eu conheço pessoas, sabe? Não sei que perguntou Nayara, que oferta muito mais do que dinheiro. Se você somar o serviço, as horas trabalhadas daquela pessoa, a hora dela, o tempo dela é a maior semente. Você sabia disso? A sua maior semente se chama tempo. Muitas vezes eu dou mais para as pessoas do que dinheiro. Eu dou coisas que o dinheiro não compra. Eu dou coisas que, se ela pagasse, ela não ganharia o que eu dou a elas. Por isso que a nossa visão de reino precisa mudar, né? A nossa visão de reino precisa mudar. A primícia é para a igreja ou para o pastor? Primícia não é para a igreja, nem é para pastor. Primícia é para Deus. Aquele dinheiro, aquela primícia, aquele tempo vai ser para que vidas sejam edificadas. Quando eu quero dar a primícia, eu quero dar algo para o meu pastor, como eu fiz muitas vezes. Eu venho de uma igreja que meu pastor falou assim. Eu venho de uma igreja, a igreja de onde eu sou origem, né? A minha origem. O meu pastor disse assim: eu não posso falar de missões, eu não posso enviar ninguém para missões enquanto eu não for com os meus 4 filhos pequenos. Eram 4. Enquanto eu não for conhecer o terreno, saber o que o meu missionário vai passar naquele lugar, eu não posso mandar a igreja. E todo mundo ficou abismado, porque a igreja estava crescendo e eram crianças muito pequenas. E a Bolívia era um terreno muito, muito estéril, muito difícil de pregar o evangelho, e ninguém conhecia a língua. E naquele momento, eu me levantei e eu falei: pastor, o senhor só vai se o senhor permitir que eu seja agente de missões aqui nesse lugar. Eu quero ser o seu network, eu quero ser aquela pessoa que vai fazer o seu ato de justiça ser conhecido. O senhor deixa? No culto público, né? E ele falou assim: tudo bem, Rose, você faz aquilo que Deus mandar no seu coração. E eu me lembro que naquela época não tinha a tecnologia de hoje. Eu mandava cartas, eu escrevia tudo o que estava acontecendo, e eu me lembro que nós mandamos pelo correio tantos alimentos, porque eu soube que as crianças estavam sem aquilo que elas normalmente comiam. E eu mandei muita coisa gostosa para as crianças e levei uma reprimenda do pastor, porque o meu pastor vinha de uma visão de que o missionário podia sofrer no campo, sim. E ele disse: mas por que você mandou tanta coisa boa, tanta roupa nova, tanta comida boa para as crianças, tantos doces, guloseimas? Eu falei: pastor, porque o senhor está nos representando. E se eu estivesse aí, eu gostaria de comer isso.
Então, aceita a nossa oferta de amor. Enquanto meu pastor ficou lá, ele não passou necessidade, não passou falta, porque eu fui os braços missionários dele, eu contribuí divulgando.